Hoje eu vou começar esse vídeo um pouco diferente. Eu vou começar contando a história de um homem. Esse homem se chamava Ângelo Soliman. É um homem negro, né, em pleno século XVIII, numa sociedade que era tão aristocrata e tão racista como era a sociedade do século XVIII em plena Europa, né? Que a gente está falando aqui no caso de Viena. Então, em vida, ele conseguiu conquistar sua liberdade, conseguiu, né, constituir um casamento, conseguiu aprender 5 ou 6 línguas, era um poliglota, então ele conseguia falar diversas línguas. E também foi um dos primeiros homens que se tem uma história mesmo que acabou por entrar numa sociedade, né, que era a maçonaria e por se transformar num grão-mestre, que era o maior grau dentro de uma sociedade que na época era extremamente constituída de brancos. Só que com a sua morte, ainda no século XVIII, o museu ali de Viena simplesmente retira a sua pele, estica a sua pele e coloca em uma estátua de madeira e deixa quase durante 10 anos ele sendo exibida essa pele desse homem que construiu uma vida e constituiu tantas coisas importantes ali naquela sociedade, exposta no museu como um bárbaro, como algo assim, porque era essa visão que a sociedade branca tinha do africano. Então colocaram ele em uma estátua assim e vestiram com uma vestimenta mais, vamos dizer assim, selvagem, né? Para exatamente colocar ali qual era o pensamento daquela sociedade, independente do que aquele homem tivesse conquistado durante a vida dele. O seu corpo simplesmente não pertenceu mais a ele depois que ele morreu. Pertenceu a uma sociedade branca que queria simplesmente mandar um recado às pessoas de que quem mandava e quem tinha o poder e de quem fazia o que queria naquela época. É bem claro esse recado, porque esse recado se perpetua até hoje em diversas estruturas que existem tanto na sociedade, quanto na política, quanto em diversos locais, de que a sociedade branca, né, está acima de todos, está acima de tudo. É muito fácil a gente falar, não existe o racismo, não existe isso, não, todo mundo é igual e etc., quando você não está na pele negra para ver exatamente o que passa todas as pessoas e toda a luta que tem a respeito de racismo ou de qualquer coisa que se diga negra, né? Seja as culturas afro, que eu faço parte, como Babalorixá, seja de diversas formas, a gente sempre é reprimido. A gente sempre é colocado abaixo de tudo. E por que eu digo isso? Aconteceram tanto no nível municipal, regional, como no nível estadual, Conferência Nacional de Promoção e Igualdade Racial, né? Que é o 5º CONAPIR, que vai acontecer em Brasília. A gente vê mais uma vez essa história de, por mais que você construa, de repente você tiram a sua pele, esticam a sua pele e deixam ela só de amostra da forma que eles querem, né? A gente vê mais uma vez essa história se repetindo, basicamente, com as questões do nacional que vai acontecer agora. Toda e qualquer passagem aérea teria que ser custeada pelo governo do estado.
A conferência estadual aconteceu aqui no Memorial da América Latina, num aparelho que pertence ao governo do estado. O governo do estado não liberou sequer o estacionamento para as pessoas que participavam disso. Pessoas que não tinham mobilidade, elas tinham que estacionar em outros locais, porque o estacionamento dentro do Memorial da América Latina custa R$ 50. Tiveram que estacionar em outros locais e vir andando, porque o governo do estado não teve a capacidade de liberar o estacionamento para os participantes dessa conferência estadual. É um gesto que seria simples, que são R$ 50, que demonstraria exatamente o quanto o governo estadual está interessado em promover a igualdade racial no nosso estado. E agora, para se ir a Brasília, que é onde acontece a nacional, essas questões das passagens aéreas somente deveriam ser ali elencadas e colocadas pelo governo do estado. Se o governo do estado não se moveu para liberar um estacionamento para as pessoas que não tinham, às vezes, mobilidade e tudo mais, será que eles vão se mover para custear essas passagens para os delegados que foram eleitos para lutar por pautas de igualdade racial? É algo para se construir em conjunto. É exatamente para o governo do estado demonstrar que, sob a tutela dele, a luta racial também é forte. Infelizmente, nós vivemos num momento onde a polarização política é muito mais forte do que qualquer luta que seja que se coloque. Essas conferências são construídas em conjunto, são construídas com o povo. A luta pela igualdade racial e pela equidade racial é uma luta de todos. Ao governador do estado, só peço que tenha um pouco de consciência política e social. Para que ele saiba que quando a gente constrói qualquer tipo de política de igualdade racial, a gente está construindo para isso ecoar não só no município, mas no estado, no país, em todo o Brasil. Então, governador, por favor, né? Mostre que você é um homem de consciência, pelo menos política. Uma consciência política que deveria ecoar no nosso estado e deveria, né, ser muito mais, vamos dizer assim, ativa, independente de qualquer coisa, independente de ideologia, de partido ou de qualquer coisa assim. É uma construção para ser feita com todos, inclusive com o governo estadual.